Márcio Souza, que cometeu a loucura de ser meu primeiro editor. Quando eu tinha 23 anos, ele lançou o meu primeiro livro. Depois lançou o segundo, e os dois meus livros foram banidos das bibliotecas públicas brasileiras. Não foi, Márcio? Num processo envolvendo 5 ministros, e a culpa toda é do Márcio. E é esse escritor que a gente conhece desde Galvez, Imperador do Acre, que é um folhetim todo experimental, todo trabalhado, que eu costumo dizer que é um folhetim oswaldiano, que tem muito do modernismo, e que foi publicado originalmente em Manaus, depois pela editora do Pasquim, Codecri. Em 2 segundos estava circulando pelo mundo, fez um sucesso estrondoso, e mais de 1.500 exemplares só nos Estados Unidos. Publicou vários outros textos. Eu não vou aqui falar um pouco mais sobre o Márcio, porque senão o Alquimeno reclama, que eu acabo roubando a biografia dos convidados. E o Sebastião Nunes, que é essa pessoa que eu acho que tem muito a ver com o espírito da universidade, que é de estar ligado no que acontece no mercado, na mídia, etc., mas não se confundir muito nem com a mídia nem com o mercado. Eu acho que, nesse sentido, o Sebastião é muito afinado com a nossa proposta. Ele é uma pessoa dada à criação, poeta maravilhoso, escritor, de mão cheia, todo o tempo correndo o risco da experimentação, mas ele vai mais longe e ele experimenta também como editor, o que é o verdadeiro suicídio. E isso, para a gente, é muito importante, porque as injunções, digamos, mercadológicas passam ao largo dos projetos do Sebastião Nunes. E eu sou leitor dele no portal do Nacif. Então, toda hora eu estou lá acompanhando o Sebastião com seus textos super criativos e consistentes. Então, é um prazer enorme ter esses dois aqui. O Sebastião veio de Minas, o Márcio veio de Manaus e o Alquimeno veio do bairro do Flamengo. Então, uma boa mesa para a gente. Cansamos do Grão-Pará. Mas eu só nasci, nem conheço. Não conhece, não? Infelizmente não. Alô? Bom dia. Depois dessa brevíssima introdução do nosso estimado Dal Bastos, tenho o prazer de mediar esta mesa, que conta com Márcio Souza e Sebastião Nunes, 2 escritores que conjugam ou já conjugaram a função de editores. É muito bom que nós tenhamos a experiência acumulada de quem esteve tanto no fronte da criação, que aparentemente descomprometida com as etapas que sucedem à escrita de qualquer livro, e também nas trincheiras trabalhosas de levar a público o resultado material e hoje também eletrônico dessa criação. Além dessa proximidade entre os dois, nós podemos ressaltar também a combatividade de escritores brasileiros, um que começa a sua carreira no norte, em Manaus, e outro mineiro. Eu sempre costumo dizer que quando eu crescer eu gostaria de ser mineiro, mas isso não é dado a todo mundo, não é? Por uma similaridade geográfica, eu teria com o Márcio a condição de ter nascido na vastidão da Amazônia, porque eu nasci em Belém do Pará. Mas apenas nasci, ainda hoje me penitencio de sequer conhecer Belém do Pará, vou cumprir isso, como o Dal disse que agora eu estou aposentado e me entregando algumas diatribes, como andar de bicicleta, para quebrar uma promessa que eu sempre me fiz de nunca andar num veículo com menos de 4 rodas. Mas, se for possível, talvez depois de 10, 15 tombos eu consiga andar de bicicleta. Então pretendo ainda ir a Belém do Pará. Mas para não
tomar mais tempo, porque nós já começamos com um razoável atraso, eu vou dar início à nossa sessão justamente tentando enfatizar essa condição dupla, não dúbia, dos nossos dois convidados, perguntando a um e ao outro, e cada um responderá de modo que lhe pareça mais pertinente, como encararam ou ainda encaram essa condição simultânea de criador e editor. Porque em algumas situações, ou para algumas pessoas, essas duas instâncias parecem não apenas diferentes, mas divergentes, até antagônicas. No entanto, eu quero acreditar, pode ser que essa impressão não se confirme, que há de ser de muita utilidade, mesmo para o criador, ter um conhecimento de todas essas etapas do circuito da comunicação artística. E eu digo comunicação artística porque o Sebastião, por exemplo, também é um artista plástico, não é? E não apenas um escritor. E o Márcio tem uma carreira de dramaturgo também consolidada e de cineasta. Então nós temos aqui pessoas com uma multiplicidade de atuação que parece fazer com que os nomes dos dois estejam sempre presentes, não apenas no campo estrito da literatura. Então, além, portanto, dessa diversidade na área da criação, eles ainda agregaram a condição de editores, não é? De modo que eu começo, portanto, passando para os dois, provavelmente começando pelo Sebastião, que está à minha direita, não é? Uma vez que a esquerda está hoje muito, como dizer, em baixa, para que ele nos dê um depoimento quanto a essa experiência de ter sido e ainda ser um criador e um editor, que eu creio que interessa a todos nós. A história é um pouco comprida, então vou tentar um resumo na medida do possível. Como todo moleque de 15 anos, eu era uma mistura de desenhista, de pintor, de dramaturgo, escrevia peças, fotografava. Isso, literatura mesmo, era uma coisa que também eu fazia, mas ficção. Então, eu fui ao longo da vida tentando experimentar essas coisas todas, no princípio, fazendo todas ao mesmo tempo. Para começar, eu era um contista que tentava escrever o mesmo livro de contos eternamente, que eu tinha 9 contos. Eu escrevi o primeiro conto e cheguei ao 9º. Quando eu lia o 9º conto, eu falava, bom, o 9º tá bom, mas o primeiro tá ruim. Então, recomeçava a escrever o primeiro, escrevia de novo. E ia nisso, melhorando os contos que eu tinha escrito. Chegava ao 9º, voltava ao primeiro, e o primeiro não prestava. Nessa conversa de escrever o mesmo, nessa lenga-lenga de escrever os mesmos 9 contos eternamente, eu cheguei à conclusão que eu não era contista, porque não tinha jeito. Apesar disso, depois de 64, eu mandei um conto para o Estadão de São Paulo e ele foi publicado. Eu nem conhecia o pessoal lá, mandei para a redação, para o suplemento, publicaram o conto. Foi uma espécie de espanto para mim mesmo, mas também foi meu último conto. O único conto a ser publicado e um conto que eu nem sei que conto que é, e não foi para frente, porque eu desisti de lidar com contos. Então, nessa altura, eu falei, bom, então deixa eu tentar outra coisa. Vou ver poesia. E comecei eu lia bastante poesia também, como esses leitores vorazes da época, a gente lia tudo.
comecei a fazer uma espécie de coxa de retalho com os vários poetas brasileiros, principalmente. Apareceu um concurso de contos na UFMG, na Faculdade de Direito da UFMG, que eu estudava lá, de contos de poesia. Então, eu era completamente desconhecido, porque eu não me enturmava com os escritores da época em Belo Horizonte, mesmo morando lá com aquele pessoal todo, estudando na faculdade que tinha muito escritor. Então, entrei nos 2 concursos e são os únicos concursos que eu ganhei na vida. Foi concurso de conto e de poesia no mesmo ano. E eu passei a ser visto assim na rua, no boteco que a gente frequentava, eles e eu, eu anônimo e eles conhecidos, a turminha do escritor, como um ser estranho. Mas ao mesmo tempo eu me tornei conhecido deles. Foi quando eu passei a frequentar o suplemento literário que estava começando, o suplemento literário do Murilo Rubião. E falei, bom, então eu acho mais razoável ir para a poesia, porque eu já tinha desistido. Mandei o conto porque estava lá pronto, e foi. E ganhou porque os outros eram muito ruins, provavelmente, os concorrentes. E a poesia também era uma coxa de retalho, uma mistura tremenda de poetas de todo tipo. Ao ponto que eu comecei a fazer experimentação com poesia. Eu fui publicar o meu primeiro livro muito tarde, já tinha 29 anos. Porque eu não confiava no que eu fazia. Teve uma época que o Humberto Werneck estava publicando, estava ajudando a selecionar poetas para uma antologia nacional, não sei se era com Valmir Ayala, uma dessas antologias que se lançavam. E me pediu uns poemas, eu mandei para ele. Entreguei para ele uns poemas, e 3 dias depois, Humberto chega perto de mim e fala assim, Tião, você não acha que esses poemas seus estão muito cabralinos, não? Isso parece um Cabral puro. Então eu fui reler aquilo e falei, de fato, eu não tinha percebido que era João Cabral puro. Era um pastiche de João Cabral. E tinha escrito um alto do bode enfeitiçado inteiro, que na verdade era um pastiche de tudo que o João Cabral escrevia. Foi aí eu passei a ter um senso crítico mais apurado, porque estava meio se eu plagiava um cara ou pastichava de forma tão inconsequente e tão invisível para mim mesmo, muita gente ainda faz isso até hoje, não tinha outro jeito de fazer alguma coisa, a não ser ter um senso crítico muito grande. Então eu resolvi vou fazer poesia experimental. Só que os concretistas eram muito fechados neles, e eu nunca me enturmei muito, a não ser com o Décio Pinhataro, que era o mais aberto deles, porque a gente tinha um contato bom, mas com os outros eu não tinha. E nem queria ter, por causa do fechamento deles em si mesmo. Então saí para fazer o que eu chamo dessa poesia multimídia, que eu larguei, de repente eu larguei pintura, teatro, cartoon, que eu publiquei até na revista Senhor, antiga. O último número da revista Senhor saiu um cartoon meu que o Jaguar selecionou. E montei, uma certa noite lá, eu estava um amigo, colega de República, no centro de Belo Horizonte, tinha deixado 1 litro de uísque pela metade lá. E eu fiquei bebendo aquele uísque, deitei na sala e comecei a montar um poema. Que é a letra 7, desenho, rabiscos, aquela coisa toda. E no fim virou um poema que no dia seguinte, quando eu acordei bêbado, de ressaca, não estava mais bêbado, falei, bom, meu caminho é esse, era uma coisa minha. De repente eu vi que era uma coisa minha que eu podia seguir por ali. Então, a partir daí, e a vida toda, eu fiz experimentação. De certa forma, isso foi uma burrice, porque ser escritor no Brasil já é uma merda. Se ser escritor experimental, poeta experimental ainda, é mais burrice ainda, porque você não vai ter público nunca. Vai ter público nunca. Eu lembro quando eu estava no 3º livro, um livro chamado Finis Ossos, na verdade era um envelope enorme, cheio de pedaços de papel de tudo quanto é formato, escrito cada um de uma maneira diferente.
E o Sérgio Santana já estava morando aqui, ele já tinha publicado um livro pela Civilização Brasileira. Vou levar seu livro para o Enio, quem sabe lá na Civilização eles publicam. Tudo bem, quer levar, leva. E o livro foi levado para o Enio Silveira para ver o que ele achava. 3 dias depois, a filha dele me ligou dizendo, olha, o Enio mandou dizer que nós não publicamos poesia concreta. Era uma confusão brutal que se fazia na época, porque existia poesia comum, de versos normais, ou a poesia concreta. Porque os convertidos, de certa forma, fecharam as coisas em cima dele, que parecia que só existiam eles. Eu era muito amigo do pessoal da poesia, do poema Processo. Moacir Cine, o Vladimir Dias Pino, o Alvo de Sá, que eu era amigo deles, frequentar a Voz aqui no Rio de Janeiro. Eu ia para a sala do Moacir Cine, ficava batendo grandes papos. E beber cachaça no apartamento dele no Flamengo. Então, mas eu continuei perseverando com isso. E descobri um grande canal, que era a edição por subscrição. Uma prática antiquíssima. Né? No suplemento literário, que eu era colaborador e via lá na turminha, eles tinham um mailing bastante bom de 400 intelectuais brasileiros, escritores, jornalistas, política, aquela coisa toda. E eu peguei essa lista e mandei uma cartinha pedindo dinheiro, porque o primeiro trabalho eu publiquei por minha conta, era um folhetim pequeno de poesia experimental. Mandei uma cartinha para todo mundo, pedindo, sei lá, 20 cruzeiros para editar meu livro. Na maior cara de pau, ninguém me conhecia. Eu recebi 75 respostas, eu guardo isso até hoje, com dinheiro. 75 me mandaram, ou vale postal, ou dinheiro mesmo, ou cheque, coisa. Botei o livro na gráfica. Depois que o livro ficou pronto, eu mandei o livro para os 400 que eu tinha mandado antes, com a nova cartinha pedindo mais dinheiro para pagar a edição. E. Oi? Aí da segunda vez teve 30. Não, teve mais 75. Eu inteirei 150, que deu para editar. Quando eu fundei edições. Depois eu fundei edições do Bolso, do bolso, quer dizer, do meu próprio bolso. Que através dela eu editei muita gente. Mas os meus livros todos foram bancados dessa forma. Quando era um folhetim, uma coisa menor, eu pagava, se eu podia. E fora daí, eu mandava cartinha para as mesmas pessoas, os mesmos 300, os mesmos 400, os mesmos 500, que às vezes diminuía, deixava encolher. E uma turma boa colaborava. Então, toda a minha literatura foi coberta por amigos intelectuais, escritores do país inteiro, que bancavam as edições. Quando o Bolso também, eu aproveitei e comecei a lançar livros de outras pessoas. Eu lancei uns 50 poetas, principalmente poetas. E raríssimos ficcionistas. Um deles foi o André Santana, com Amor, que foi talvez o livro mais sucesso do Bolso. Que o pessoal simplesmente precisava de editar o livro. Na época era muito difícil. Ninguém entrava em editora, que até hoje. Poesia não se vende, né? Poesia não vende, então ninguém edita poesia. Editor nenhum. A não ser uns malucos, tipo Marçal ONU, uns caras assim. Mas aí o cara pagava aquelas coisas. Eu não, eu simplesmente fazia o livro, diagramava, levava para a gráfica, produzia o livro, prontinho, entregava para o autor. Então, meu problema agora é seu. O autor cuidava de distribuir. E foi assim. O princípio foi esse. E depois disso eu continuei fazendo a mesma coisa, sempre tentando bancar os meus livros dessa forma, por uma editora marginal, a do Bolso, quem fazia o que queria, e meus livros todos foram sempre graficamente polivalentes. Era uma mistura de texto e imagem, sempre. Não tem editora no Brasil para publicar isso, eu não tinha. Então eu mesmo bancava tudo. Acho que é isso, como resumo do princípio. Bom, antes de passar para o Márcio, queria fazer uma observação aqui, porque o Sebastião disse que escreveu 9 contos, não sabe nem o destino desses 9 contos, né?
Mas eu sei, e ele citou agora, que foi amigo e quase que discípulo do Murilo Rubião. Mas o Murilo Rubião também só escreveu 33 contos, que ele reescreveu inúmeras vezes. Isso não poderia ter servido de exemplo para o próprio Sebastião e não destruir os seus 9 contos, né? Porque se ele teve a coragem de editar, por exemplo, o Elixir do Pajé, do Bernardo Guimarães, que o próprio neto, o Alfonso Guimarães Filho, ao organizar as poesias completas, faz a observação de que dessas poesias completas só estavam ausentes os poemas eróticos por motivos óbvios. Até se compreende que a época era um tanto audacioso se colocar uma obra como Elixir do Pajé, que é de todo irreverente, né? Mas está aqui, essa aqui é a edição do bolso, não é? Então por que não publicar os 9 contos do próprio Sebastião? Se eles não existirem, você pode reescrevê-los ou encomendar, por exemplo, ao Dal, ao Márcio, algum ficcionista. 9 contos de Sebastião Nunes escritos por Dal Bastos, Márcio Souza ou outros, para continuar nesse clima de irreverência, ao qual eu ainda vou voltar, porque tem outras coisas interessantes a perguntar quanto a isso, não é? Então, eu passo agora para o Márcio Souza, para que ele também nos diga algo sobre essa proposta de reflexão sobre criação e edição. Bom, eu queria começar fazendo uma correção e lamentar um fato. A correção é quanto à minha passagem pelo cinema. Eu, na verdade, queria ser diretor de cinema. Nos anos 60, ser cineasta aqui no Brasil era que nem ser poeta na época da abolição. Era muito chique, né? Então eu queria ser cineasta, eu sempre fui um cinéfilo. E trabalhei, quando estudava em São Paulo, escrevendo roteiros de cinema para uma produtora lá de São Paulo, da Boca do Lixo, da Rua do Triunfo. Provavelmente eu escrevi o roteiro e então eu consegui fazer um filme. Filmei, fui diretor de um longa-metragem chamado A Selva, baseado num romance de um grande escritor português, o Ferreira de Castro, que publicou esse livro a partir das experiências que ele teve como trabalhador num seringal nos anos 20. Bom, o filme saiu, para vocês terem uma ideia, na estreia, ali no Cine Paissandu, a plateia arrancava o estofamento das cadeiras, de tanta raiva que dava. Se não fosse isso, só isso, o Ferreira de Castro assistiu o filme num festival lá em Santarém, em Portugal, e morreu 3 dias depois de raiva. Então eu jurei que não seria um serial killer de escritores e iria tentar a carreira como escritor, né? Esperando que algum de incauto fosse o meu assassino. Ainda estou esperando. E lamentar que o Sebastião não tenha mandado para mim nenhuma carta pedindo dinheiro, que seria o 73, né? Não estava na lista, né? Tá? Bom, com a minha decepção com o cinema, embora eu continue um cinéfilo, e pelo bem do cinema brasileiro, parei de fazer cinema. Aliás, muitos cineastas brasileiros deviam ter tomado essa mesma posição, né? Essa mesma decisão. Eu tinha um roteiro, eu tinha escrito um roteiro, que era o Galvez, Imperador do Acre, e eu comecei a trabalhar como romance. Eu já estava fazendo teatro nessa época, e o grupo havia decidido realizar várias investigações, investir na história, do processo histórico da região, de uma visão crítica, né? E a ideia era fazer um espetáculo sobre o ciclo da borracha, né? Comecei a trabalhar e aí eu percebi que o processo teatral, que é bem diferente
E para mim era uma junção perfeita. Eu não tenho mais hoje isso. O grupo que eu trabalhava antes de completar 50 anos foi extinto ano passado. A crise, né, abateu o grupo. Era um trabalho que completava o meu trabalho isolado do escritor, porque o escritor é ele e o papel em branco. Não tem equipe, então é muito difícil, né? O teatro não, é um trabalho de equipe. O diretor é tão importante quanto o ator, quanto o cenógrafo, quanto o figurinista, quanto o iluminador. Então é um trabalho de criação coletiva. Então eu passava o dia escrevendo e à noite eu ia para o teatro, aí tinha esse trabalho. E no caso das folias, eu estava trabalhando uma ideia de um período histórico e ao mesmo tempo durante o dia escrevendo um romance que passava nesse período também. O meu romance que estava saindo era um romance acadêmico. Fulano disse, quando retrucou, as piadas eram piadas literárias, tá? O senso de humor e tal. E aí eu percebi que aquela estrutura fragmentária que estava correndo o teatro, e que também era de certo modo uma moda nos anos 60, 70 aqui, podia ser um caminho para, do ponto de vista literário, reconstruir e recontar aquele período. Eu, além de parente do Oswaldo de Andrade, né, tinha uma fascinação antes do Oswaldo virar moda novamente pelo Oswaldo. Tive acesso a livros que não estavam editados antes da Civilização editar. Conhecia, era muito amigo do Rudá. Moramos, eu e a Ida, minha esposa, lá no Leme, no apartamento que a Julieta Bárbara nos alugou, nos cedeu, onde o Oswaldo escreveu Marco Zero, naquele romance, e da janela a gente podia ver a janela da Clarice Lispector lá éramos vizinhos do Viana Mug, o bairro muito literário também, né? Então essa minha ligação com o Oswaldo me ajudou a escrever o Galvez, Imperador do Acre. Eu estava lá em Manaus, não tinha o menor contato com o mundo editorial brasileiro. Eu era assíduo freguês da Civilização Brasileira, que na época publicava os livros mais importantes do Brasil, em edições que eram revolucionárias também, pela apresentação, né? Saía aquele academicismo da José Olímpio, o primitivismo e o provincianismo das edições locais. E também escrever romance no Amazonas era um desafio, porque a Amazônia é terra de poetas, de bons poetas, mas a maioria de desembargadores desocupados que cometem sonetos parnasianos, né? E eu concluí o livro e fiquei com medo. Eu guardei quase 2 anos na minha gaveta, até que um amigo meu, que é maestro, me arrancou o livro de qualquer maneira. Ele queria ler, que eu conversava muito com ele sobre o livro, e ele leu e disse: Márcio, você vai fazer o maior sucesso com esse livro, vai ficar rico. Não fiquei rico, né? Mas eu acabei caindo na conversa de um amigo meu que era o secretário de Cultura do Estado e que editou numa edição de bolso desastrosa, tinha gralhas no texto do primeiro à última página. E eu já tinha publicado um livro na vida, que era uma antologia de crítica literária, chamado Mostrador de Sombras. Foi editado pela União Brasileira de Escritores, seção do Amazonas, 1000 exemplares, e imediatamente que saiu da gráfica, remetido para a minha casa. Nessa época eu morava com meus pais. Ocupou a sala de visita da Dona América, minha mãe, e vocês não imaginam que são 1000 exemplares. Tive que afastar todos os móveis e tal. Ocupou a sala, literalmente. Todo dia ela me perguntava quando eu ia tirar aquele troço lá da sala dela. E eu dizia: não, mamãe, não se preocupe, eu estou dando para os amigos, eu saio. Acontece que de repente você descobre que não tem 1000 amigos. Agora no Facebook, mas não tinha 1000. E eu encontrava um amigo na rua e ia dar o livro. Não, você já me deu 3 vezes, eu não quero mais. Quero mais esse livro. Demorou para vender aquele. Eu estava traumatizado com isso. Olha, é mais fácil você matar alguém, cortar em pedaços e mandar pelo correio do que 1000 exemplares de livro. Você se livrar de mim. Não, os inimigos nem chegavam perto, né? Então,
Quando veio esse amigo para lançar o Galvez, Imperador do Acre, eu disse, muito bem, eu te deixo com uma condição, eu não quero nenhum exemplar na minha casa. Se eu precisar de algum dos 2 ou 3, 4 que são meus amigos, eu vou lá e pego. E o livro foi lançado no dia 5 de setembro de 1976, numa praça onde tem muita atividade cultural em Manaus, com vários outros livros. Eram livros de bolso, para ser vendido muito barato, para divulgação da literatura local, e tive a sorte, numa manhã, ter companheiros de grande qualidade, como o poeta Aldiso Figueiras, o poeta que fazia umas crônicas, o Jorge Tufik, o Arthur Ingrácio, um grande contista local também, o Farias de Carvalho, enfim, era uma série de livros assim, de grande qualidade. No fim do mês, eu tinha mais alguns amigos, estavam pedindo o livro. Eu fui lá e pedi mais alguns 4 ou 5 exemplares. Aí o meu amigo Joaquim Marinho me disse, olha, mas se esgotou. Os 1000 exemplares foram todos vendidos. Tem um cheque aqui dos teus direitos autorais. Aí eu fiquei assim impressionado. E disse, eu queria uma autorização tua para tirar mais 1000. Eu falei, eu não posso te dar porque tem algumas editoras do Rio e São Paulo estão querendo, eu estou indo lá para tratar disso. Então, se eles não quiserem, aí eu te dou para publicar. Peguei aquele cheque, descontei e entrei numa loja e comprei uma máquina IBM, aquela que tinha um cilindro assim. Eu nunca consegui escrever nada naquela máquina porque aquele cilindro me enlouquecia, né? Aquele andar ali. Acabei doando e voltei para a minha máquina velhinha de escrever. Aí vim para o Rio de Janeiro e entrei na Civilização Brasileira. O Enio já conhecia de nome o livro, assinamos o contrato e no ano seguinte, logo em 77, lançamos aqui no Rio de Janeiro. O livro entrou logo naquela lista de best-seller do Jornal do Brasil, da Veja e tal. E um dia eu recebo uma ligação de um americano. Eu pensei que era trote. Ele se dizia agente literário, que ele gostaria de me representar. Ele tinha estado aqui no Rio, eu me assuntei com o Antônio Torres, que é Loyola, que são meus amigos de muitos anos, e eles me deram a ficha do Thomas Colt, com quem eu assinei contrato, e o Thomas tinha sido o tradutor do Murilo Rubião, e conseguiu lançar nos Estados Unidos o livro que se chama Ex Magistium, o livro do Murilo, com grande sucesso. E a seguir ele assinou um contrato com a Avon Books, que era uma editora de livros de bolso, que trabalhava com obras de autores estrangeiros para a universidade. Ele vendia isso para estudante de literatura estrangeira. Então eram livros bonitos, mas muito baratos. E eles faziam uma tiragem alta para poder custar barato, eram 40 mil exemplares. Mas isso eles vendiam em 4, 5 anos. Né? E o lançamento, foi o lançamento lá, né, no ano seguinte. Quando cheguei no aeroporto, o Thomas Colt estava para me receber e falou assim, olha, saiu hoje no New Yorker uma resenha excelente sobre o teu livro. Eles quebram uma tradição, porque eles não fazem resenha sobre livro de bolso, só sobre capa dura. Mas eles publicaram, é o segundo livro que eles criticam. Um é As Sereias de Titã, do Kurt Vonnegut, e agora o teu livro que eles publicam. Você sabe o que significa isso? Falei, Paulo Francis vai morrer de inveja. Mas, na verdade, o livro iria vender naquele dia 5 mil exemplares nas livrarias de Manhattan. Quando nós chegamos lá, onde eu ia ficar, o Thomas, no caminho, foi avisado pela editora que eu não era mais naquele local, naquele hotel. Eu estava num hotel no Central Park Sul, um hotel onde se hospedavam estrelas de Hollywood, jogadores de futebol, políticos corruptos. Era um local muito chique. E aí o Thomas depois me contou que o livro tinha esgotado os 40 mil exemplares. Portanto, eles tinham inicialmente me reservado um hotel da Igreja Católica, no Soho,
muito bom, segundo Thomas, que eles recebiam missionários do mundo todo que contraíam alguma moléstia tropical e iam se tratar lá em Nova York. Talvez, como era da Amazônia, eles tivessem pensado que eu era uma doença tropical, né? E colocaram lá. Então, vendeu 4.000 exemplares. Disse, não pode, essa doença tropical não pode ficar nesse hotel. Aí me colocaram num hotel na Rua 42, onde os brasileiros se hospedavam e os tripulantes da Varig. Se ele vai se sentir em casa lá. Aí vendeu mais 4.000 exemplares, me colocaram no Waldorf Astoria. Quando vendeu os 40.000, eles resolveram que nem o Waldorf Astoria era bom para mim, me colocaram nesse hotel, que para mim foi um pesadelo, porque era tudo pago, mas não as gorjetas. Você entrava no elevador, tinha que dar $5 para o ascensorista, senão ele não te levava. Tomava o café da manhã, o preço da gorjeta correspondia a um mês de café da manhã aqui no Brasil. Resultado, eu vi que se eu fiz as contas, se eu ficasse mais 5 dias lá, eu ia pedir esmola na porta do hotel falei, Thomas, arranja um adiantamento aí com a editora, porque senão eles vão passar vergonha nesse hotel aí. Mas o que me intrigou é que eu não entendia por que os americanos, o que é que eles tinham visto no olhar. Eu disse, deve ser o exotismo, né, da Amazônia, né, E eu tinha dois encontros com estudantes lá na Universidade de Colômbia, aliás 3, na Universidade de Colômbia, na Universidade de Nova York e com estudantes de high school no Brooklyn, que aliás foi um encontro muito interessante com eles. Mas aí eu fui entendendo que tinha um aspecto insuspeito para nós brasileiros, que é o modernismo. Eles não tiveram modernismo. O modernismo para os americanos é a Catherine Porter e romancistas que estão mais ligados ao realismo crítico nordestino, como é na América Hispânica, né? Eles não tiveram, a não ser John dos Passos, mas é muito isolado. É um escritor assim da grande literatura americana que faz uma literatura muito parecida com a do Oswaldo, fragmentária, com notícias, né, capítulos curtos, né? Na trilogia de Manhattan. Mas isso não era na cabeça deles. E mesmo assim, o João dos Passos não tem nenhuma irreverência em relação à cultura europeia. Isso eles ficaram fascinados que nós tivéssemos aqui a antropofagia, né, o movimento antropofágico, e que se refletia, de certo modo, no Galvez, Imperador do Acre. É claro que a Amazônia tinha um componente de interesse, mas justamente era como o romance trabalhava aquele período histórico da Amazônia com essa irreverência. Eu me lembro de sempre citava um dos capítulos que tinha a história de um índio que leu a Suma Teológica e teve um derrame cerebral. Essas coisas na cabeça, eles achavam isso inacreditável e tal. E isso foi assim um resultado, talvez, para ter atraído o interesse do romance nos Estados Unidos, porque eles não tiveram essa posição, tanto que hoje os intelectuais de Nova York querem ser franceses. Mal eles sabem que os intelectuais franceses gostariam de ser nova-iorquinos, né? Mas essa curiosidade que o livro despertou, como iria despertar depois Médio Maria lá, que é um romance que se constrói como um romance de aventura e se desconstrói a partir da metade e tal. Aqui no Brasil, esses livros foram muito bem recebidos pela crítica, pelos leitores também. Acabei entrando numa geração de autores que nós tivemos teve uma intimidade muito grande com os leitores brasileiros. Foi um momento de grande intensidade na relação da literatura brasileira com os leitores brasileiros. Jorge Amado lançar e vender 30.000 exemplares no lançamento. Nenhum autor hoje de sucesso, nenhum blogueiro vende isso, não é, de sucesso. E tínhamos leitores. Tanto que a nossa geração foi a primeira geração, depois da geração dos anos 900, que eram escritores profissionais. O Olavo Bilac vendia seus livros, né? O Aloysio vendia seus livros. Quando o Olavo Bilac estava com problema, ele fazia um anúncio, né, um reclame, e
superava tal. O Arthur Azevedo dizia: a literatura me dá o pão de cada dia, um dia ainda vai me dar manteiga, que era uma frase dele. Então a nossa geração foi a geração seguinte, pulando pelo modernismo, que foi revolucionário do ponto de vista formal, estético, mas foi conservador do ponto de vista da relação com a indústria editorial. O Mário de Andrade e o Oswaldo pagaram sempre seus livros. O Oswaldo podia, porque provavelmente o Oswaldo foi o escritor brasileiro mais rico da história da literatura brasileira. Não é? A nossa geração não, ela já teve uma relação com agentes literários, de contratos que eram respeitados pelos editores, tinha um mercado e éramos profissionais, né? Tínhamos o retorno dos direitos autorais, que eram respeitados, né? Nem sempre, isso queria dizer, por exemplo, o Enio, eu tinha muita dificuldade de receber do Enio. Acabávamos recebendo, ele sempre tinha muitas desculpas, né? Que a ditadura estava perseguindo ele, que ele tinha problemas com o banco, etc., mas ele acabava pagando. Mas isso me incentivou para procurar fazer minha própria editora. Tinha 2 amigos, um casal de amigos, fizemos junto a Marco Zero, primeiro aqui no Rio, o Felipe Lindoso e a Maria José Silveira, fomos para São Paulo, e aí tivemos um impulso muito grande com a editora Marco Zero, apesar do viés que nós tínhamos, né, de publicar boa literatura brasileira, especialmente os que estavam começando, e literatura de qualidade do mercado internacional. Nós íamos à feira de Frankfurt, comprávamos muito galinha morta, porque ninguém queria aqueles livros. Os grandes editores aqui não era best-seller, mas tivemos alguns acertos, como a Cor Púrpura, que ninguém queria. Depois que o Spielberg fez o filme, nós não tínhamos lançado o livro, aí várias editoras queriam comprar os direitos da Marco Zero, mas nós publicamos, foi um dos grandes livros mais vendidos. E outros livros que fizemos aqui, a Margaret Atwood, por exemplo, fomos os primeiros a lançar, que ela agradece até hoje o fato de que foi o primeiro país a publicar Margaret Atwood fora do Canadá, né? E foi uma experiência fantástica, só que nós demos um passo maior que as pernas, nós nos associamos a um grande grupo editorial, né? Tínhamos cadeias de livraria, etc., mas a editora começou a ser sucesso empresarial, porém não no meu ramo. Um dia eu cheguei numa feira do livro, não tinha meus livros lá no stand da Marco Zero, porque não vendia quase, como os livros técnicos, os livros de culinária, foi um nicho que nós encontramos, ganhava muito dinheiro. Eu falei, bom, eu estou no lugar errado. Então na feira de Frankfurt eu disse, olha, eu estou pondo à venda a minha parte, se vocês quiserem comprar, tá? Não, porque eles não queriam. Eu esperei 6 meses, eu disse, olha, se vocês não resolverem, qualquer dia chega um senhor gordo e careca na reunião, é porque eu já vendi para o primeiro aventureiro que apareceu. Aí então eles fizeram o negócio, eu saí muito bem, tinha poucos livros lá. Quando eu fui para a Record, em geral o autor que muda de editora, como o Jorge Amado, quando saiu de uma editora para outra, ele deixou ainda um passivo muito grande que o editor iria continuar vendendo e seria concorrência contra o próprio autor. Eu não tinha, praticamente o estoque era pequeno. Ainda assim eu não perdi dinheiro, porque eu me virei e consegui vender esse pequeno estoque para a Secretaria de Cultura do Pará, que colocou nas bibliotecas lá. Então no começo, já com a Record, que ainda é a minha editora até hoje, esses livros já não tinham mais a concorrência dos meus livros no mercado. Mas é muito complicado, porque a questão editorial aqui no Brasil, ela foi evoluindo. E a evolução, que se pode chamar, ela se situa hoje na internacionalização do mercado editorial. As editoras importantes hoje estão na mão de grupos, da Betterman, desses grandes grupos conglomerados que, inclusive, hoje a indústria editorial americana ela é inteiramente multinacional, estrangeira. É muito difícil um autor jovem nos Estados Unidos publicar seu livro
porque elas estão hoje mais voltadas à autoajuda, a livros best-sellers de fórmulas, não é? Um pouco como está se direcionando aqui o mercado editorial com essa globalização. Ou então, com uma novidade, que eu vi uma palestrante outro dia ali na UERJ dizer que era uma economia criativa. Sabe lá Deus o que é isso? Deve ser igual sustentabilidade, né? Então, o autor agora é investidor também junto. Ou seja, a velha editora que o autor paga, os americanos chamam isso de Vanity Press, editora dos vaidosos. Então, a novidade da editora aqui é essa, em que o autor é também investidor. Eu só queria saber a repartição dos lucros aí, como é que fica. Se o autor fica com os 10% de praxe da Convenção de Genebra, não é? Então, o que acontece hoje? As minhas vendas aqui são muito pequenas aqui no Brasil. Algum resultado que eu tenho são das edições internacionais, que não são grandes, mas são hoje são muito mais importantes que o que eu tenho de direitos autorais aqui no Brasil. As editoras aqui, depois que herdaram do processo, era 6 meses. Hoje são de 3 em 3 meses as prestações de contas, que vem da época daquela inflação galopante, que não tinha cabimento quando a gente ia receber daí a 6 meses. O borderô já não valia mais quase nada, né? Mas a situação é grave, porque estamos nos internacionalizando, mas até hoje a indústria editorial brasileira, que é a indústria cultural mais antiga do Brasil, o Brasil é pioneiro nisso. O Brasil, no século XIX, no Rio de Janeiro, as editoras... o Joaquim Manuel de Macedo, por exemplo, assinava um contrato não diferente do que o Herman Melville assinava lá nos Estados Unidos. O Brasil logo saiu dessa história de autor, esse atraso do autor ser investidor, que é o jargão hoje, do autor pagar suas edições. O Machado não pagava as suas. Aliás, lendo os borderôs que tem na Academia Brasileira do Machado, se vê que ele podia perfeitamente dispensar a prebenda que ele tinha e viver de direitos autorais. Era um autor muito popular num país de poucos leitores, e continua de poucos leitores, do ponto de vista da massa da população, do contexto da população brasileira. Então nós temos hoje uma indústria editorial que não foi capaz até hoje de fazer uma distribuição nacional. Não há uma distribuidora, é o grande gargalo, é o grande problema. Não porque eles tiram 3.000 exemplares. 3.000 exemplares é a lógica de toda a indústria editorial mundial. Que é todas as editoras tiram 3.000 exemplares, a não ser quando você é ou você recebe espíritos e psicografa livro, né? Que também vende muito, os livros espíritas vendem muito aqui no Brasil. Olha que eu já procurei um espírito para me baixar, mas até agora... Agora é perigoso, porque eu li um livro, passa no Império Romano, psicografado por um espírita, e o cara consulta um relógio de pulso, um centurião, olha para ver se está na hora da batalha. Então, umas coisas esquisitas. Provavelmente o espírito é do século XX, e não conversou com algum espírito do... Já reencarnou novamente, então... certo, perfeito. Ou então fica medíocre, aquela senhora que psicografa Chopin, né? Lá da Inglaterra, o que ele produziu depois de morrer não era digno do Chopin, né? Que ela tocava lá e tal. Mas enfim, a situação hoje é complicada por isso. A internacionalização tornou mais difícil os novos autores entrar, e para os velhos também, né? Porque as vendas estão muito reduzidas. Os livros chegam caro nos outros estados através das cadeias. Hoje as livrarias de grande massa, elas vendem até livro, né? Não são mais, elas vendem de tudo, né? Inclusive livro. Essas livrarias estão em crise também no mundo todo. Nos Estados Unidos a Border foi à falência, porque ela... A Saraiva está em crise, a cultura foi tomada pelo banco,
não é? E a única livraria de cadeia que existe nos Estados Unidos é a Barnes & Noble, mas já fecharam muitas livrarias deles lá. Lá em Nova York tinham 6 ou 8 livrarias, só tem 2, uma na Quinta Avenida, que ainda tem frequência. Então é um momento muito estranho do mundo todo, e aqui no Brasil, porque pelo menos nos Estados Unidos eles têm distribuição nacional. Os livros, inclusive uma editora prepara edições exclusivas para certa região. Eu ouvi uma palestra do editor do romance do Humberto Eco, né? O primeiro romance dele, eu não me lembro agora, O Nome da Rosa. Cada região tinha uma capa diferente, uma aproximação diferente do Nome da Rosa, e ele tinha essa distribuição nacional. Aqui só a Record logra conseguir pôr em muitos estados. Se você for numa livraria no Acre, lá em Rio Branco, você vai encontrar alguns livros da Record. Outras livrarias já têm dificuldade. Assim mesmo, hoje, por exemplo, em Manaus, a Saraiva fechou todas as livrarias, exceto uma de uns teimosos, a Livraria Nacional, que mantém lá. Agora entrou a Lê, que é um grupo internacional também lá, mas só tem best-seller ou livro de autoajuda. Tá? E a Saraiva ainda tem, mas assim mesmo, pelo menos o pessoal da Record me falou, eles só entregam o livro se eles pagam adiantado, porque senão nunca mais, nevermore, como dizia o Corvo do Edgar Allan Poe. Então hoje é uma situação complicada para nós, autores aqui, né? E para os autores novos, os jovens autores estão entrando, que sempre é muito difícil. Eu sempre dou exemplo de uma amiga, uma grande escritora americana, a Louise Erdrich, premiadíssima. Ela tem o Book of the Year, tem o Pulitzer, tem prêmios de poesia, etc. A Louise eu encontrei numa colônia de artistas, onde eu fui escrever A Ordem do Dia. Ela estava escrevendo seu primeiro romance. Como ela é meio alemã, meio indígena, ficamos afinidade, embora eu não tenha, que eu saiba, nenhum índio na família, não é? Embora sou tribal, que vem lá daquelas, deve ser de umas dessas 12 tribos perdidas de Israel, que foi para lá na Amazônia, mas ela lutou 4 anos para editar a Medicina do Amor. Está editado aqui no Brasil, o livro da Louise Erdrich. Já tem outros romances, já ganhou outros prêmios, é uma autora muito conceituada pela crítica lá nos Estados Unidos, está muito bem posicionada. Porém, eu entrava em contato, ela dizia: continuo gastando sola de sapato. Ela era professora em Dakota do Norte, tinha que ir a Nova York, porque ela tinha ambições de ser editada por uma grande editora, tem que ser em Nova York. E até que um dia ela estava lá na cidade, em Dakota do Norte, quando a Forrestal and Giro ligou dizendo que gostaria de assinar o contrato. O resultado é que esse livro foi o livro que ganhou o livro do ano, Book of the Year, e aí ela deslanchou. Mas é muito difícil em qualquer lugar para o primeiro autor. Mas aqui está muito mais difícil hoje a situação. A maioria das editoras, elas não têm bons leitores, já são muito direcionadas, ou estão em crise, essas editoras. Por exemplo, a Companhia das Letras foi também tomada por um grupo econômico, provavelmente, e nós já começamos a perceber a orientação mudando da Companhia das Letras. Então a situação é realmente complicada para os escritores. Isso não quer dizer que a gente vai parar de escrever, né? Depois de escrever tantos romances, peças de teatro, eu empaquei no último volume. Eu estou publicando uma tetralogia que é uma homenagem ao Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo escreveu O Tempo e o Vento, uma homenagem à construção do Sul, e a minha tetralogia é sobre a destruição do Grão-Pará, do norte do Brasil. Eu já publiquei 3 volumes, e o último volume, que é a Derrota, eu empaquei porque tinha 4 personagens, que eram narradores, um deles era um pajé.
Eu achei que entendia muito de pajé, mas depois eu fui perceber que eu não sabia nada praticamente. Parei, tentei eliminar esse personagem, o livro desabou sem esse personagem. Aí fui pesquisar, entrevistei pajés. Meu pavor, eu sou um escritor chato, porque eu não quero que um leitor lá em Paris, se eu faço uma cena em Paris, ele diga: esse cara não entende nada, porque ele está pondo um carro aqui na contramão da rua, e ele ia bater no primeiro carro, ele não ia seguir a história como ele quer. Quando eu escrevi a condolência, eu enchi o saco da embaixada da França. Tinha um cara que me atendia para dizer se a avenida tal dava mão para tal lugar ou não, ou outras perguntas sobre Paris para que tivesse veracidade. E eu não queria que um chato do antropólogo que estudasse isso, Robin White, por exemplo, meu amigo, que estudou pagelança do Alto Rio Negro, lesse o livro e disse: você é um idiota, ele falou isso aqui, pajé não faz isso, está errado, não teria a sequência que ele quer. Então por isso eu me debrucei, agora estou retomando, né? Espero que esse meu pajé seja eficiente, que ele consiga inclusive fazer uma pagelança para o livro ter uma boa acolhida do público, né? Mas o projeto que eu tinha desenvolvido, achando que eu não ia fazer esse quarto volume, é um romance sobre 5 amazonenses que participam da Segunda Guerra Mundial. Então fiz um levantamento. Também eu sou um escritor anfíbio. Como eu tenho formação de ciências sociais da USP, eu aprendi uma coisa muito importante lá na USP: a fazer ficha, a fichar, né? Então é muito importante essa tecnologia, porque essa técnica, porque pesquisar você tem que ter a objetividade de um sociólogo, senão você se perde. Tem tanta coisa interessante no jornal antigo, né? Mas você tem que se objetivizar a pesquisa. Então eu trabalho muito com levantamento, pesquisa, ir ao local para fazer o romance. Então esse é o trabalho nesse momento. Eu parei um pouco, estou concluindo o Desordem. Quando o Sérgio Machado estava vivo, ele me pegava pelo pé, nunca assim cobrou efetivamente. E eu sempre punha a culpa nele, porque ele me pagou o adiantamento antes de eu entregar o livro, né? E eu gastei o adiantamento, então ele vai ter que esperar eu entregar o livro. Aí a última vez que eu me queixei, ele me mandou um computador, porque eu disse que o meu computador estava bichado e tal, mas não era verdade. Ele me mandou um 0 quilômetro para mim, mas eu não entreguei o livro, porque eu não tinha ainda acertado com esse pajé. Então esse é o trabalho, né? Hoje eu não vivo só de literatura, infelizmente. Tenho que aceitar trabalhos extras, em geral trabalhos que não me tomam muito tempo. Eu tenho as tardes livres para escrever, mas a nossa geração, que hoje está saindo de cena, teve esse papel importante para mostrar para as novas gerações que é possível reatar, e esse é o momento, é um momento importante para reatar a relação dos autores com o público brasileiro. Nós tivemos que andar muito pelo Brasil. Já não temos mais o João Antônio, o escritor João Antônio, que era quem fazia essa articulação, tinha essa capacidade. Nós íamos aos estados, íamos às cidades, especialmente às universidades, para contar, falar sobre contra a ditadura e falar da nossa literatura também. Então, basicamente, era isso. Ótimo. Bom, das extensas considerações do Márcio, eu queria destacar que quando eu me referir a ele como cineasta, e ele fez a retificação, não é? Qualquer pessoa que tenha um conhecimento razoável da ficção do Márcio percebe ali, aliás, antes disso estava se comentando, né, que são romances que, como o Galvez talvez tenha partido de um roteiro, são facilmente conversíveis à linguagem cinematográfica. Se ele acha que foi um mau cineasta entre os anos 60, né, é preciso a gente lembrar que o cinema do brasileiro dos anos 60 era muito cabeça, a ponto de algumas pessoas até dizerem que os filmes eram muito melhores nas entrevistas dos diretores que de fato na projeção. O Jaguar, lembra? Ele disse que
O filme é uma merda, mas o diretor é genial. E outra história que se contava é que numa dessas projeções o projetista trocou as latas e ninguém percebeu. Porque era tão complexo. Então, se ele quiser voltar a ser um cineasta, ele pode perfeitamente readquirir o espírito de Galvez, porque também uma outra observação que eu queria fazer é que se Galvez provocou esse impacto nos Estados Unidos, porque eles não conheciam, não é, a iconoclastia do nosso modernismo, também aqui no Brasil, porque Galvez teve uma repercussão, como talvez eu possa dizer que nem os livros posteriores do próprio Márcio tiveram, pelo impacto, né? O Dal falou que era um folhetim oswaldiano, mas a gente pode dizer que é um folhetim marciano, não é? Porque tem uma estrutura completamente revolucionária para a época, conjugando até a própria tradição do folhetim, aquele folhetim mais descabelado no sentido das peripécias, não é? das surpresas oferecidas ao leitor. Em havendo tempo, eu ainda volto a perguntar algo para o Márcio, mas eu queria agora também perguntar para o Sebastião o seguinte, Sebastião Nunes. Você fundou a editora do Bolsinho, dedicada à literatura infanto-juvenil. Segundo eu li, por sugestão até das suas filhas, que à época eram crianças. Mas, ao mesmo tempo, você tem a audácia de publicar coisas com títulos tão irreverentes como o Elogio da Punheta. E eu já mencionei que você foi um editor, pelo menos foi o responsável pela programação visual do Elixido Pajé. Houve alguma incompatibilidade entre o respeito, não é, do pai e essa irreverência do artista? O pessoal está acostumado com minha maneira de ser, né? Porque fazer literatura experimental é um projeto pequeno. Você faz para poucas pessoas. Você não faz para vender milhares de livros, para circular no mercado, para se tornar extremamente conhecido. Você faz para pequenas plateias, vamos dizer assim. Eu quero mostrar um exemplo, de 2 exemplos, de coisas que eu fiz que dão a ideia do meu projeto literário. Vocês sabem o que é isso? Um caixão de defunto. Um mini caixão de defunto. Um caixão de feto, vamos dizer assim. Talvez, mas ele não cabe aqui. Isso aqui, vocês sabem o que é? Oi? Isso é um jornal. Alguém hoje lê jornal? Agora é ilustríssimo. Eu nem sei mais como que chama, porque ninguém mais lê jornal. Eu estava de saco cheio com a imprensa, porque poesia experimental, ou literatura experimental, que meu livro, por exemplo, Somos Todos Assassinos, é um livro contra a publicidade. Porque eu tinha acabado de sair de uma agência do Rio de Janeiro, chamava SGB. E eu criei uma agência chamada STA, Somos Todos Assassinos. E era situada no Botafogo, exatamente a que era a SGB, que depois fechou. E o livro todo é passado no Rio de Janeiro. Tem o padre Cícero chega na rodoviária Novo Rio e vai para a sede da STA. E lá é recebido, passando pelos Paraíbas de todo o Brasil e afora. Então, é um livro que tem... Eu levei um mês, eu tinha acabado de ser demitido de uma agência e fui passar um mês na casa da minha sogra, que era na roça, no interior de Minas.
E durante esse mês eu fiz o livro, porque literatura experimental às vezes você não fala, eu escrevi, você fez. Porque o livro é um projeto mais complexo. Ele tem, nesse caso, layouts, que eu era publicitário. Então o livro era composto de anúncios. Cada página era um anúncio, ou às vezes anúncio em 2 páginas. Pena que eu não trouxe um exemplar. Porque acaba que tem muito livro que é difícil um título, uma ilustração, um título e o texto. Era diretor de arte também. É fácil fazer. Então, em um mês, eu fiz imaginei as ilustrações, fiz o título e escrevi o texto. Depois passei o resto do ano, fotografando as imagens que eu ia colocar ali. Eu entrava para o laboratório, eu mesmo. Entrava para o laboratório de madrugada e ficava ali revelando as fotos. Algumas eram colagens, outras eram reproduções, mas a maioria era foto minha mesmo. E a minha literatura experimental, de certa forma, ela não, como eu não era de grupo, nunca fui ligado a grupo, ela repercutia muito pouco, a não ser entre os amigos. Então, eu resolvi fazer o seguinte: vamos sacanear mais ainda. Por causa dessa pouca repercussão dela, eu escrevi o que eu chamo de pseudo-mais. Na época era o mais, que era o suplemento cultural da literária da Folha. Eu peguei o jornal exatamente como é, tipologia, toda, o logotipo, a numeração deles, a folha, data, tudo como eles colocam exatamente. E coloquei assim: Sebastunes Nião, em entrevista exclusiva à Folha, depois de mais um fracasso literário, o ex-poeta Sebastião Nunes diz o que pensa sobre tudo e sobre nada. Aqui embaixo eu coloquei um passaralho, que é um caralho com asa, e coloco uma legenda assim: os passaralhos foram incluídos por Jung entre as mais banais e recorrentes representações arquetípicas. O passaralho acima, criado por Sebastunes Nião, é uma das vinhetas principais do seu próximo livro, Decálogo da Classe Média, do qual publicamos uma das 12 leis, Decálogo com 12 leis, e alguns de seus desdobramentos. E ainda, poemas sobre panelinha literária e ensaio sobre poética. Aqui dentro, cara, eu não vou ler isso. Aqui dentro tem uma entrevista da Folha comigo, tudo e nada são a mesma coisa. Começa assim: sofrendo de um câncer generalizado que obriga a passar a maior parte do tempo sob os efeitos da morfina ou do álcool, quando não de ambos, Sebastião Nunes recebeu nossa reportagem, depois de várias recusas, no modesto escritório de sua casa em Sabará, a 20 quilômetros de Belo Horizonte. Sentado de costas para um computador e de frente para as montanhas azuladas de Minas, o poetex falou durante 4 horas sobre tudo, mas principalmente sobre nada, como gosta de dizer. E aí eu desampo a cultura brasileira, a Folha e todo mundo. E coloco um capítulo aqui: a classe média tem medo da própria sombra, disposições testamentais, poemas, que tem um poema que é bem típico da minha poética. Ó, que estúpido fui. Deixa eu ler isso aqui. É pequenininho. Quebrei minha panelinha literária no dia em que nasci. Voaram cacos, caquinhos e cagões, fedendo como nunca vi. Desde então sou poeta solitário, corajoso, forte, temerário, orgulhoso pra caralho, mas no borralho. Quem me empresta nova panelinha? Quero que me puxe um saco. Exijo ser chamado gênio. Preciso cagar regras. Ai, que saudade de uma cagadinha na minha literária panelinha. Para encerrar essa parte aqui, eu queria só colocar as disposições testamentárias. Embora não seja ortodoxo, é difícil com esse óculos, embora também não é absurdo que um escritor doente use as páginas de um jornal para revelar suas últimas disposições, assim pois. Fica proibida a reprodução de qualquer trabalho meu por parte de órgãos da imprensa que considerem
que se considerem os mais vendidos, já que o autor não está à venda, nem pretende ser o mais vendido em qualquer sentido. No caso de algum dos veículos mais notórios burlar esse dispositivo, as multas serão as seguintes. A. Folha de São Paulo. Fazenda de 500 hectares nas cercanias de Arara, São Paulo, com 10.000 pés de laranja e 500 cabeças de guzerá mocho. 2. TV Globo. Cobertura duplex no Leblon, com 500 metros quadrados de área e piscina térmica. 3. Veja. Apartamento nos Jardins, com 350 metros quadrados e garagem para 4 carros. Os demais veículos nada pagarão, a menos que venham se tornar os mais vendidos em qualquer sentido. Eu fiz 450 exemplares disso aqui e distribuí para os meus 450 leitores. Morria um, Osmano Lins morria, entrava um novo, morria não sei quem, entrava um outro. Osmano Lins, como se fosse uma academia. Só que grande, 450, mais ou menos 450. Mandei para todo mundo. Claro que aconteceram equívocos. Por exemplo, o Zé Mindley me mandou uma carta falando: ô Sebastião, eu estava no exterior quando recebi o seu mais. Você é um homem corajoso. Se eu puder, eu vou te visitar. Ele acreditou. Porque ele não... Então, muita gente acreditou nisso aqui. Então, coisa desse tipo. Claro que eu escrevi para ele: aquilo é uma brincadeira. Você não estava no Brasil. Oi? Não. Ela escreveu o departamento jurídico ameaçou me processar. Eu falei: pode. Se eu fizesse de novo. Eu falei: não, artista experimental não faz coisa 2 vezes, não, você faz uma. Vocês podem ficar tranquilos. Então, eu já tinha colocado um capítulo do Decálogo lá. Então, eu fiquei 1 ano depois, isso foi em 96, quando o jornal era uma coisa que funcionava, há 20 anos, mais de 20 anos atrás. Hoje não funciona. Eu escrevi esse livro, que é o Enterro da Classe Média, o Decálogo da Classe Média, que também é uma espécie de enterro da classe média. O que eu fiz? Eu peguei um artesão na minha terra, fomos para a funerária e ficamos estudando os caixões de defunto. Estudando, medindo, calculando, pensando, papapá. Porque eu queria um caixão para colocar esse livro dentro. Então, depois de muito tempo, chegamos a um acordo. Eu fiz o desenho e ele passou a fazer. Era um moleque, até um guia turístico. Que guia turístico em cidade interior é muito engraçado, porque eles não têm meio de vida, não. Guia turístico. De vez em quando aparece um ônibus, ele sai correndo atrás, pega aquele leva no restaurante, o restaurante paga o almoço para ele, os turistas pagam não sei o quê. Enfim, era assim. Então, ele fez para mim 150 caixõezinhos desses. 1 ano inteiro de trabalho. A mãe dele me xingava: você vai pro inferno. Você fica fazendo caixão de fundo aqui na minha casa. E a mulher dele um dia entrou no supermercado, encheu não sei quantos carrinhos e botou na minha conta. Porque, não, é pagamento, você vai pagando. Aí depois eu cheguei a uma coisa: não, eu vou te dar tanto pro caixãozinho, acho que era R$10 pro caixãozinho. Eu te dou o material todo e 10 reais pro caixãozinho. Para achar, só para achar esses parafusos aqui, essas dobradiças, eu tive que pesquisar um tempão, porque é muito difícil conseguir umas dobradiças. Era, na época, pré-internet. Porque isso aqui é 2008, 1998. Praticamente você não tinha coisa disso, você tinha que catar de loja em loja. Ou enfim, fizemos que a gente ainda tem 8 desses. Conclusão: eu peguei esse caixãozinho, coloquei um livro aqui dentro, coloquei vários papéis, 2 deles eu trouxe aqui, seguindo um dedicatório sentimentaloide e o manifestinho aos amigos íntimos. Coloquei aqui dentro, com a papelada danada, e mandei para 120 pessoas por SEDEX, dentro de uma caixa de papelão chamada envelope morto. Envelope morto, não, arquivo morto. Por SEDEX.
Quer dizer, o trabalho todo me custou uma fortuna. Só para a Folha de São Paulo eu mandei 6 para a redação. Evidente que não aconteceu, não teve uma linha. Aliás, em lugar nenhum teve uma linha. Oi? Claro que mandei. Mandei para todo mundo. Mas mesmo assim, nada, zero. E olha que eu tinha amigo nessa merda toda. Hoje eu não tenho mais, porque eu fiquei velho, as redações são todas de estagiário, acabou. Enfim, aconteceram uns fenômenos interessantíssimos. O Valenço Xavier me ligou, que o Valenço me ligava muito, ele ficava meia hora no telefone conversando fiado comigo. Eu liguei, ô Valenço, quem me ligou falando que tinha recebido o caixãozinho. Falei, você sabe se o Dalton recebeu? O Dalton, eu mandei. Ô Tião, você mandou pro Dalton? Eu mandei. Falei, meu Deus do céu, a mulher dele morreu tem 15 dias. Eu virei pro Valenço, pelo amor de Deus, vai na casa do Dalton e pede desculpa pra mim mesmo, mas ninguém entra na casa dessa, do Dalton, ele não aceita ninguém lá, nem a gente daqui. Ficou por isso mesmo. Acho que não teve grandes danos, porque ele continuou me mandando que eu faço parte do mailing dele de livros, publica um livro, acho que a Record está editando ele agora, mandar para mim o livro. A Nelly Novaes Coelho disse que levou meses para abrir o caixãozinho. Nelly Novaes Coelho é uma crítica, bem conhecido. Levou meses para abrir. Isso é um encontro que eu tive com ela em São Paulo, porque o marido dela tinha morrido 6 meses antes. Eram coisas que eu não contava, eu estava fazendo uma brincadeira, né? Eu encontrei depois um dia também o Boris Schneiderman e falei, ô Boris, o que você achou do meu caixãozinho? Foi uma única pergunta direta que eu fiz para uma pessoa. Eu não achei nada, quem abriu foi a Jerusa, a mulher dele, né? Então, essas coisas que dá prazer em fazer, você gosta de fazer, tem um retorno interessante, você fica na expectativa do que vai acontecer com as pessoas. Muitas não tiveram coragem de abrir, a não ser depois que eu falei, não, pode abrir, só tem um livro lá dentro. Porque o terrorismo ainda não estava pipocando pelo mundo. Tinha aquela carta bomba, não, 2001 é que começou nos Estados Unidos a questão. Porque na verdade eu queria fazer um enterro da classe média, que depois ficou meio avacalhado, porque o PT no governo tentou fazer ascensão da classe média, dando dinheiro para ele comprar porcaria, carro inclusive, que foi uma bobagem, né? Ao invés de dar cultura para o pessoal, não. Resolveram que eles tinham que melhorar de vida, comer melhor, andar de carro e virar consumista, quer dizer, virar a classe média. Os pobres virar a classe média. Fudeu tudo. Eu passei um tempão danado, brigado com essa ideia de classe média, porque eu sempre achei que classe média é um estado de espírito. Você é classe média ou você não é classe média. Se é classe média, o problema é seu. Você está inserido em 99%, 99,5% dos enclames, indivíduo e classe média. E não se pode fazer nada. Você não tem futuro nenhum e está condenado ao fracasso. Tanto que eu faço nesse livro, que é um livro todo experimental, para vocês terem ideia dos livros como eu faço, eles são assim, isso aqui dá para ver de longe. Isso aqui é um dedicatório que eu comecei a fazer para o Paulo Heger Filho, que é muito amigo meu. Falhei aqui um monte de coisa e fiz outra. Olha como são os livros. É todo ilustrado, texto todo trabalhado, com ilustrações. Então, eu jamais ia querer procurar uma editora para publicar isso. Eles não iam, ninguém ia aceitar. Porque, inclusive, eu não ia aceitar mexida nos meus projetos gráficos. Porque eles eram todos organizados em função de uma proposta pessoal. No final aqui tem umas coisas muito interessantes.
Eu faço vários demonstração documental sobre enclames. Por exemplo, aqui, colônia de griloto vulgaríssimos, camaleão absurdos. E aqui para frente vem rara fotografia das auras de um penclame e respectiva buclame. São dois cachorros. Outra fotografia de aura, igualmente rara, de um representante dos enclames no Congresso Nacional. Isso em 98 ainda. Criclames brincando, criclame, cri-cri, enclame, criança enclame. Casal de enclames após a cópula, e vai por aí afora. Então, a literatura infantil, a literatura adulta, é uma coisa extremamente divertida. Para passar agora para do bolsinho, que eu queria falar disso, porque isso é uma parte que eu trouxe, inclusive, para mostrar. Minha filha me deu esse livro aqui, que comprou, disse que é a minha cara. El libro más genial que he lido. Está em espanhol, mas a edição desse livro é francesa. Não tem nada dentro. Praticamente nada. É um textinho absolutamente idiota. Mas como no final... O livro mais genial que eu li. A edição original é francesa. Agora, na França pode fazer um troço desse, agora não sei. É impressionante, literatura infantil. Aqui não dá, que é literatura adulta. Falando da do bolsinho, a do bolsinho comporta coisas desse tipo aqui. Isso aqui é um livro chamado de João. Isso foi escrito durante uma hora, num estado de depressão extrema. E eu escrevi o texto. Mostrei para as minhas filhas, outras filhas, não as primeiras que inspiraram do bolsinho. Elas ficaram horrorizadas. Elas tinham em torno de 10, 12 anos por aí. Ficaram horrorizadas. E eu editei pela do bolsinho em 2007. Agora eu vou ler o texto, que é pequeniníssimo, não me preocupo, porque não tem nada muito grande, não. Ele praticamente não tem texto, é quase só. A imagem é uma repetição de João. João do lado e João do outro. O texto é o seguinte. E como Sebastião Nuvens, que foi o nome que minha mulher sugeriu, que é meu pseudônimo de literatura infantil. E tem uma coisa interessante na literatura infantil, que autor de literatura infantil não lê literatura adulta. Os estudiosos de literatura infantil não leem literatura adulta. E vice-versa. Eu vi, às vezes, tento pedir a alguns amigos meus adultos que escrevam literatura infantil. Não, odeio literatura infantil. E, de certa forma, você vende 100 mil exemplares de literatura infantil e não acontece nada. Nem dinheiro você recebe, porque o MEC paga uma mixaria. Bom, o texto é o seguinte. João tinha 6 anos quando morreu. Era um menino muito educado. Está dando para falar que eu estou afastando muito. Era um menino muito educado. Tão educado que morreu de repente, sem doença e sem dores. Só para não incomodar os vizinhos. Só para não incomodar os pais e os vizinhos. Aliás, todos gostavam de João. Os vizinhos, os parentes, os passarinhos. Era um menino tão educado que só comia o que lhe davam para comer e só bebia o que lhe davam para beber. Bem ao contrário de tantos meninos que bebem o que lhes dão para comer e comem o que lhes dão para beber. Logo que nasceu, a mãe lhe ofereceu um peito. O peito. João aceitou a oferta com um sorriso tímido. Eu não sou um grande leitor, vocês já devem ter notado. Depois que mamou bastante, a mãe lhe ofereceu o outro peito. Com um delicado arroto, João agradeceu. Bem ao contrário de tantos meninos que depois de mamar nos 2 peitos, ainda fazem cocô e xixi nas fraldas. Claro que João também fazia cocô e xixi nas fraldas, mas cocôs e xixis muito educados. Os cocôs eram tão cremosos e cheirosos que pareciam iogurte de fruta. Os xixis eram tão morninhos que dava vontade de tomar banho neles. Quando aprendeu a falar, a primeira palavra que disse foi obrigado. A segunda foi desculpe. A terceira não foi uma palavra, mas uma frase. Muito prazer em conhecer você. Bem ao contrário de tantos outros meninos que vão logo puxando o saco dos pais e das mães, repetindo mamá e papá o tempo todo. João gostava muito de brincar sozinho.
Como os pais trabalhavam fora, podiam sair despreocupados. Ele comia, bebia e jogava as sobras no lixo. Depois continuava a brincar tranquilamente. Quando os pais chegavam em casa, João estava brincando sossegado e recebia os dois com meigo sorriso. Se os pais decidiam ir ao teatro ou ao cinema, iam sem problema algum. Quando voltavam, João estava dormindo, com um doce sorriso nos lábios. Quando completou 2 anos, João ganhou de presente uma vassoura, um aspirador de pó e uma enceradeira. Foi assim que os pais puderam dispensar a faxineira e economizar bastante. No fim do ano, foram passear na Europa. João ficou numa creche feliz da vida. Aos 3 anos, João aprendeu a ler sozinho. João aprendeu sozinho a ler e a escrever em várias línguas, inclusive chinês, árabe e grego moderno. Diante disso, os pais concluíram que seria uma bobagem mandá-lo para uma escola. Aos 4 anos, João sabia cozinhar tão bem que os pais puderam economizar nos jantares e nos fins de semana. Quando chegavam, a mesa estava posta com os pratos mais deliciosos. Depois do jantar, iam descansar em paz, pois João cuidava da louça e jamais quebrou um copo ou um prato. Quando comemorou 5 anos, João falava umas 8 ou 10 línguas, cozinhava como um maître francês, cuidava da casa como uma governanta alemã e era tão elegante como no príncipe inglês. Em resumo, estava destinado à mais brilhante das carreiras, ao sucesso mais retumbante. Mas aos 6 anos, numa noite de festa na mansão dos pais, felicíssimo com a alegria de todos os ilustres convidados, empresários, artistas, políticos, militares, entre aspas, em parênteses, João compreendeu que sua missão de filho perfeito estava encerrada e decidiu ir dormir antes do fim da festa. E antes do sol nascer estava morto, mortinho da Silva. Eu até hoje não entendi esse livro. Agora você me perguntou da do Bolsinho. Do Bolsinho é isso. Foi uma brincadeira que eu e mais um monte de moleque, adultos, claro, inventamos, para editar livros que a gente gostava. Então eu garimpava livros que eu achava que de boa qualidade literária para crianças e jovens. O slogan da do Bolsinho é: criança não é um idiota pequeno, mas pode ser o projeto de um idiota grande. Infelizmente parece que o projeto se concretizou como idiotas grandes no nosso país de hoje. Então eu sempre fui basicamente o editor, o preparador de textos, o produtor e o editor, de modo geral. Deu alguma sorte, porque alguns livros eram de tão boa qualidade. Eu cheguei a tirar livros que estavam empacados na mão de outros editores. Eles me deram: não, fulano não quer editar, o livro está lá, não quer. Manda para cá, de autor que eu sabia bom. E vendia. Nós chegamos a vender alguns livros, 100 mil exemplares por mês. O que quer dizer isso? Nada. Isso na boa época, porque ela foi fundada em 2000 e está praticamente falida em 2017. Oi? Notável, sim. Porque chegou um ponto que não tem, como o Márcio falou do mercado editorial, o mercado acabou, de certa forma. Nós não temos. Porque o canal nosso de venda de livro infantil, e eu fundei a editora muito tempo, porque eu aprendi a fazer. Eu era um desenhista muito porco, eu sujava muito as coisas que eu desenhava. E no computador descobri que era facílimo desenhar, porque você limpa com maior facilidade. Então tomei gosto pela literatura infantil e escrevi alguns livros. Publiquei 3 em Belo Horizonte, que a Ângela lá, que é uma das melhores escritoras de literatura infantil, aprovou sem ler. Eu sei que ela não leu, porque um disquete eu esqueci de mandar, da segunda parte de um livro. Então ela só leu a primeira parte e aprovou os livros. E editou. Tá. Depois eu tentei, falei, bom, editar mais em Belo Horizonte não tem sentido, isso 1996, 97, não, 1996, 97 por aí. Então deixa eu tentar lá fora. Eu pedi a Nelly Novaes-Coelho de novo e o Zé Paulo Paes que entrassem. Eles tinham um trânsito e o Zé Paulo Paes tinha literatura infantil muito boa. Que tentasse comigo com editoras que eles conheciam, que eles circulavam, que eram autores das casas. Nada. Nem com esse pistolão todo.
Falei, não quer saber da coisa, vamos fundar a editora. Então, juntando esses gatos pingados, juntei 40 mil reais, deu para fazer 3 livros, 6 livros. Botei, até hoje, ainda continuo, até nesse livro aí, que foi meu último livro, eu coloco todos os cotistas fundadores, estão aqui, os cotistas fundadores, 40, dos 40 tem a família, tem um monte de coisa. Está aqui em algum lugar, os 40 fundadores. E começamos numa época boa, porque nós começamos em 2000, 2002, o Estado de São Paulo começou a comprar uns livros, a gente tinha 6 livros. E o Estado de São Paulo resolveu comprar 5 dos nossos títulos, dos 6. Eu liguei para a AID, que era coordenador, lá na época o trânsito era tão fácil com as pessoas. Mas vocês compraram 5, por que eles não rolam? O 6º era o meu. Era o livro que eu mais gostava, foi o primeiro livro que eu fiz, O Rei dos Pássaros. É uma reprodução de uma fábula, de um poema oriental. Não compramos. Não. Então vamos botar aí na lista. Botou lá os 6 também. Compraram 6 livros. Em 2002, a editora pequena conseguiu 80 mil reais de venda de livro para o governo do Estado de São Paulo. Daí para frente, eu falei, bom, mas esse negócio até que a coisa funciona. O MEC começou, depois que o Lula entrou e o Haddad foi para lá, a fazer um projeto, que antes dos projetos de livro era o seguinte, se eu estiver falando demais, se interrompe, porque também tem horário, né? Mas só para terminar isso, eu decidi, né? O MEC, ele fez um programa de compra de livros chamado Biblioteca em Minha Casa, que você tinha que fazer 9 livrinhos, 4 livrinhos, não, 7 livrinhos, 4 para o ensino fundamental e 3 para o ensino médio. Falei, bom, tudo bem, vamos tentar fazer. Então saí correndo atrás de autores. Autores que podiam ceder livros. Aí eu comecei a pegar livros. Não tem. Os autores consagrados estavam todos na mão das grandes editoras. Então vamos tentar os alternativos. Tentei os alternativos, comecei a ligar, liguei para o Milor Fernandes, me cedeu um poema. Porque ele falou, não, os textos são meus. Eu cedo para a editora o direito de edição, mas os textos são meus. Pode pegar o livro, mandou uma ilustração e o texto. Alguns eu consegui assim. No texto sobre poesia para o ensino médio, eu tive que pular toda a geração que estava na mão das grandes editoras. Então fiz uma poesia antiga e poesia pós-moderna. Ou moderna. Pós-moderna, porque já era gente mais nova. Claro que levamos maior ferro. Eu fui na reunião, cheguei convocado para uma reunião em Brasília, eu fui de ônibus, a editora era muito dura, fui de ônibus, atravessei a noite no ônibus para Brasília, desci, passei o dia todo em reunião, de noite peguei um ônibus de volta para casa. Cheguei quase morto lá, gelado. Na reunião, uma hora, quis fazer uma pergunta sobre revisão, que os livros estavam revisados. A revisão tinha acabado no meio do caminho, tinha que mandar os livros assim mesmo. Aí tinha que dar o nome, editor e o nome. Levantei, dei o meu nome, falei, editor do Bolsinho. Não virou para o outro nome. Isso existe? Outro nome. Existe. É uma editora assim. Estava os livros lá. Aí eu falei, editor, nós podemos revisar o livro depois de aprovado? Ele falou, não. O livro está lá, é aquilo. Acabou, dançou. Mas depois que entrou então foram 9 editores de 6 grupos, que 3 já eram selos comprados de outra editora. Quando entrou o Haddad, ele passou a limitar a compra de livros a 10 títulos por editora, podia ser a editora que fosse, e abriu o leque para o Brasil inteiro. A editora entrava com os livros dela, não era mais coleções. Cada um entrava com os seus. Com isso, nós tivemos um espaço muito grande, porque a lei, você citou a lei entrou no Brasil com 17 selos. Ela não entrou com ela não era uma editora, eram 17 selos, era um cacho de selos. A situação, a Companhia da Venda deve ter uns 20 selos. Uhum. Então, cada selo representa 10 títulos. Você pode entrar. Nós fundamos depois a TIM, porque minha menina espirrava muito, ela tem alergia.
Aí estava lá espirrando, eu falei, tá aí o nome da editora, TIM, que eu queria que começasse com A, para contrapor, vai aparecer na primeira degrau em ordem alfabética. Então, continuamos vendendo livro. Todo ano a gente tinha pelo menos um livro vendido para a Prefeitura de Belo Horizonte e para o governo federal. Às vezes 2, às vezes chegamos a 4 títulos, dos 10 que podia entrar, você tem 4 títulos escolhidos. Era uma glória. Só que em 2012, fundamos a TIM, fundei o Instituto Cultural do Bolsinho, ressuscitei a do bolso como do bolso digital. E 2013, não vendemos nada. 2014, que pararam as compras. 2014, não vendemos nada. 2015, estavam pendurados no banco até o pescoço. 2015 mesmo, mandamos o pessoal todo embora. E de 2016, ficamos matando mosca. Então eu peguei com o resto de dinheiro, porque eu vendi a sede da editora, e sobra de compra do MEC, que a Dilma já tinha autorizado comprar. Nós vendemos um livro, 98 mil exemplares, 99 mil exemplares de um livro. Com esse dinheiro, eu falei, quer saber de uma coisa? Editei esse livro meu, mandei para as 500 pessoas do Brasil inteiro, como eu sempre fiz, junto com o João, para o pessoal saber que tem um outro lado, e junto com a Elogia da Punheta. Porque isso aqui é um livro de crônicas, publicado na GGN. São crônicas que eu acho interessantes, mas não são a minha cara de dar tapa. Que o Elogia da Punheta é mais e o João também. Então é isso. A situação nossa está nesse pé. Oi? Esse é seu. Bom, já que você tem, deixa eu dar esse livro. Márcio. Com certeza não tem. Márcio não faz parte da minha lista. Eu acho que vocês estão ouvindo, não? É de lastimar que a gente tenha o Márcio e o Sebastião da mesma mesa. Cada um merece um dia inteiro de conversa. Eu estou aqui angustiado, sofrendo horrores. Mas a gente vai ter uma outra mesa. Então eu queria propor o seguinte, que a gente ficasse mais 15 minutos. Peço milhões de desculpas ao Márcio e ao Sebastião, porque realmente é uma lástima. Eles nem começaram a falar ainda. E aí, quem quiser... Acho que eu resumi tudo que eu tinha que falar. A gente podia fazer assim, 3, 4 perguntas rapidinho, e cada um responderia, de modo que a gente, 11h15, se disser, toma um café ali e volta para o segundo debate, segunda vez. Esse vídeo tem uma vantagem que ele é bem dedicado. Quem quer falar? Então, fala o nome da instituição e... meu nome é Oséias, rapidinho. Alô, meu nome é Ricardo, eu sou aqui da FRJ, doutorando, literatura brasileira. A minha pergunta é para os dois, para o Sebastião e para o Márcio. Vocês falaram das dificuldades de editar hoje no Brasil. E a gente tem hoje um suporte muito grande virtual, de e-books, livros na internet. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vocês estão nesse suporte, as vendas pela Amazon, se vocês migraram para esse tipo de suporte. Quem mais quer fazer pergunta? Ele vai juntar tudo. Porque junta aí você te fala. Paulo Nunes, que participou da entrevista, um grupo lá coordenou a entrevista que fez, publicou no fórum, no fórum com o Márcio Souza. Bom dia, obrigado, Sebastião, Márcio. Vocês falam a partir de lugares que estão deslocados, digamos assim, de um cânone que, como o Márcio bem situou, o mercado editorial hoje é São Paulo, capital, depois São Paulo, interior e o resto do Brasil. E vocês falam a partir do resto, né? E eu queria saber de vocês como é que vocês pretendem enfrentar esse futuro, se é que há futuro, nessa crise que se vive, né? E especialmente Márcio, porque nós da Amazônia sofremos um rapto federativo. Não se conhece da Amazônia nada de qualidade, a não ser esse estereotipado que a grande mídia
trabalha. Então, como é que vocês pensam, se é que vocês pensam, se vocês têm um projeto para enfrentar essa dificuldade da chamada crise dentro dessa convenção do cânone, de publicar, de fazer circular o texto de vocês. Mais alguma pergunta? Bom, então 2 perguntas e vocês tiverem mais 2 segundos. Né? 2 segundos, tá ótimo. Bom, eu vou falar o mais rápido que eu puder. É o seguinte, eu tenho um projeto no Brasil hoje, porque sempre existiu, mas hoje está mais consistente. Tem uma editora em São Paulo, do Eduardo Lacerda, chamado Patuá, que eu tive até em São Paulo numa mesa com ele, e eu fui lá muito, porque eu queria saber como era o projeto dele. É o seguinte, ele já editou uns 400 ou 500 títulos. Ele faz a primeira edição de 100 ou 150 exemplares. Ele paga. O autor recebe 5 exemplares de direitos autorais. E ele faz o lançamento. O dinheiro do lançamento é dele, naturalmente, para cobrir os custos. Ele faz no Brasil inteiro, para cobrir os custos. E se tiver mais edição, tudo bem, aí ele dá um direito autoral lá para o cara, se tiver. Se não tiver, não tem, morre ali. Eu acho um projeto que tem um lado bom, que é o cara publicar, tem muita gente publicando. Ele ganha muito prêmio, vários jabutis, que é um prêmio aí que dá mais do que caga na Amazônia. Até na minha terra tem muito caga. Mas é um projeto que morre nele mesmo, porque 100 ou 150 exemplares não tem circulação. Você circula entre os amigos e acabou. Outra coisa, eu sou um cara muito teimoso. Eu estou vendo que a edição de livro do projeto convencional, e eu estou brigando com isso, tentando isso há muito tempo, migrar para o meio digital. Só que a do meio digital não anda, porque na Amazon você só vende best-seller. Eu sou leitor de Kindle. Eu vivo lendo no Kindle, eu prefiro hoje ler no Kindle do que no papel. Mas eu vou tentar eu mesmo fazer de novo, porque o pessoal que está fazendo eu não gosto. Os livros que eles chamam de pub, que são os livros virtuais. Inclusive eu vou ver a nova versão, estava até falando com minha mulher ontem que eu vou baixar a nova versão do InDesign, saber se já faz um pub decente. Se fizer, eu vou comprar para editar os livros, fazer todos os nossos livros em pub. O que vai acontecer? Não sei. Mas no resto eu acho que está morto como editor. Como eu nunca tive editor, a não ser a minha, para mim não faz muita diferença não. Agora essa ideia de cada autor editar o livro pela Patuá, que faz uma divulgação, não tem divulgação também não. Faz o livro lá, edita um livro, 2 livros por semana, 2 livros por mês, sei lá como. E fica ali naquele círculo restrito, que eu acho que está sendo um pouco o futuro da literatura. É a circulação entre amigos. Não estou vendo espaço para lançar bons autores, grandes autores, em tiragem de 2, 3 mil, 5 mil exemplares mais não. Tem os antigos continuam lançando pelo mesmo modo, pela inércia. O resto é isso. Ninguém pode reclamar que os livros estarem atravessando a sala. Não, isso não tem. Isso não tem. Uma tiragem baixa é isso. Bom, sobre livros virtuais, a Record atualmente disponibiliza o livro em papel e também na versão digital, vendido pelas livrarias digitais, né? Ou pela internet. Você pode comprar o livro, se puxar a página lá da Record, tem a venda e tem lá o preço dos livros digitais, fazer download, né? Mas é a minha única, porque a editora já tomou essa iniciativa, ela pode ser lida pelo Kindle ou pelas outras linguagens, que é do livro eletrônico da cultura e da Saraiva, que são distintos, né?
Eu não tenho, porque com a prestação de contas da Record não tem distinção qual é, de onde veio aquele pagamento. Então eu não sei, eu até vou, próximo pedido que eu fizer para eles me explicarem quanto está vendendo, se está vendendo mais, eu não tenho ideia, não sei. Eu não tenho, até porque eu também sou leitor do Kindle, compro muito, especialmente da Amazon, até porque eu estou ficando cego, então eu só consigo ler corpo 12, 14 e tal. Então no 8, 10 já tenho dificuldade. Então é muito mais legal para mim o Kindle do que o livro normal. Para ler o livro de 8, corpo 8 eu tenho que usar já uma lupa. E o de 10 leio, mas cansa muito, porque eu tenho que ficar decifrando. Sobre a questão da região amazônica, né? O tratamento que o Brasil dá para a Amazônia é o tratamento de um espaço colonial. E, de certo modo, é essa a compreensão de Brasília. Não tem vida inteligente. Nós nos acostumamos a mandar 2 tipos de políticos para Brasília. Os bufões, né, e os corruptos. Esse é o que o povo da Amazônia elege, até porque eles não dão importância. Brasília está muito longe. É uma região muito grande. As pessoas que moram em Tabatinga, por exemplo, é uma cidade que fica na tríplice fronteira, Colômbia, Peru e Brasil. Lá tem um enorme destacamento do Exército Brasileiro, tem a Força Aérea Brasileira e tem um enorme destacamento do Exército Colombiano e mais a Força Aérea Colombiana. São cidades Letícia, Colômbia, Tabatinga, Brasil. Você atravessa a rua. Já o Peru, você tem que atravessar um rio, tem uma pequena cidade, não tem nada do governo do Peru. Porém, se você conversa com os habitantes do caso do Brasil, o habitante lá, o amazonense Tabatinga, ele diz: eu estou indo amanhã para o Brasil, estou indo para Manaus, né? Conhecendo o interior da Amazônia, tanto do Pará quanto do Amazonas, Roraima, dos estados, se a ONU decidir que a Amazônia não é do Brasil e resolver promover um plebiscito lá, o Brasil vai perder esse plebiscito, né? Porque o tratamento colonial em geral, o governo central, ele se alia com o que há de mais podre e corrupto dos políticos. As medidas lá, vai muito dinheiro que não é controlado e é errado também. Por exemplo, o Alfredo Nascimento, que é do Nordeste, ele foi tudo lá no Amazonas. Ele foi prefeito, foi superintendente da SUFRAMA, deputado federal, senador. Ele não sabe o que é uma cidade, porque ele veio de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte, que tem engarrafamento de jumentos. Então, como é que ele podia entender de uma cidade que tem 2.300.000 habitantes de economia industrial? Então, esse é o tipo de... Se você for lá no Pará também, em Belém também não é muito diferente, em Santarém. E a região padece de várias coisas. No meu romance O Fim do Terceiro Mundo, tem os personagens das Icamiabas, das Amazonas Guerreiras. Elas são personagens míticos. E tem um grande vilão no romance, aquele vilão mesmo, que é neto do gigante Pietro Pietra, o vilão do Macunaíma. Esse Pietro Pietra Júnior, ele é o próprio vilão. Ele bate nas viúvas, rouba sorvete das criancinhas, ele destrói a floresta amazônica. E ele, em determinado momento, é sequestrado pelas Amazonas Guerreiras. E lá ele pensa que elas querem um resgate. Aí pergunta: pode dizer o que vocês quiserem, eu pago o resgate. Eu disse: não estão te sequestrando atrás de dinheiro, nós não precisamos de dinheiro. Nós queríamos só pedir que você maneirasse na exploração aqui, nos excessos, maneira, né? Porque contra você nós sabemos o que fazer. Agora, quando você exagera, gera solidariedade. Agora, contra a solidariedade a gente não pode fazer nada. Então, para nós, por exemplo, agora, dói mais ver Starlet da Globo defendendo a região sem saber o que está falando, do que a exploração que está acontecendo lá, que não foi denunciada até hoje. Aí, de repente, o governo resolve mexer numa reserva que já está poluída, destruída completamente, sem saber o que fazer, começa
né, esse tipo de solidariedade que não vai levar a nada, porque não toca sequer de perto as questões que afligem o povo da região. Tá? Então é muito mais complexo a questão da Amazônia, porque a Amazônia, sem a resolução da questão do Amazonas, não há projeto nacional. É o maior território do Brasil, tá? É mais de 50% do território. Tá? As maiores riquezas, né, ainda intocadas estão lá, não se sabe, de fato, nós conhecemos em torno de 20% do que tem de fauna, de flora, de reservas minerais, sabemos tudo. Os americanos já fizeram o projeto Radan, né, você pode comprar os mapas e saber onde estão todos os minerais. Mas o outro aspecto, né, do conhecimento biológico, das potencialidades biológicas, da floresta, dos rios, agora começam os cientistas a perceber o que significa a floresta tropical úmida no continente da América do Sul, porque esse continente é diferente da África, porque a mesma latitude são tão distintas, agora que eles começam a perceber. Então essa questão afeta na cultura também. Nós temos lá grandes escritores, poetas, artistas plásticos, com mais importância, é muito mais fácil eles irem fazer parte de programas na Europa, nos Estados Unidos, do que vir para cá, para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Eu mesmo, nos últimos anos, voltei a morar no Amazonas, eu vou mais para o hemisfério norte. Aliás, é meio esquisito esse país, né? Porque o centro neufrágico desse país, o hub, como dizem os americanos, deveria ser Brasília. Mas aqui não, é lá em São Paulo, já lá perto do Polo Sul. Né? Então tem que convergir tudo para São Paulo. Né? E São Paulo é uma enorme província, ela só é mais rica. Né? Eles fazem tudo para esvaziar a capital cultural do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Elas fazem tudo para esvaziar o Brasil todo, é o complexo de Bandeirantes que eles têm. Então a Amazônia tem essa questão gravíssima. O desenvolvimento lá é para a destruição da região. De vez em quando eu faço palestras sobre a Amazônia e os estudantes... É verdade que lá nos Estados Unidos a Amazônia já está no mapa dos Estados Unidos? É verdade que eles estão comprando terras lá e levantando a bandeira dos Estados Unidos? Falei, não. Fiquem tranquilos. O problema da Amazônia não é a invasão americana. O problema da Amazônia são os paranaenses, os paulistas, os gaúchos, mas especialmente os paranaenses. Né? Se você buscar as coisas terríveis que ocorrem com a Amazônia, sempre tem, ou especialmente o paranaense. Eles já depredaram todo o estado deles, agora eles estão feito cupins, né, invadindo as fronteiras econômicas do país. Então é muito complexa a questão da Amazônia, e é claro que, embora nós tenhamos uma tradição lá, que era outra colônia portuguesa, não tinha nada a ver com o Império do Brasil, era o Grão-Pará. A nossa produção cultural, literária, começa no século XVII. No século XVII já tinha ópera, composta por nativos daquela região, entende? Já tinha produção, Belém foi a primeira cidade das Américas a permitir que os artistas de teatro fossem enterrados no chamado Campo Santo e não na vala comum, junto com os animais e os escravos, como era em geral nas outras cidades da América do Sul e da Europa também, para ver o amor que a população, inclusive a classe dirigente portuguesa, tinha pela cultura. A capital do Grão-Pará era Belém do Pará, que irradiava a produção cultural. O primeiro escritor de língua portuguesa é um português chamado Henrique João Wilkins, que escreveu um poema genocida, celebrando o assassinato de 40 mil índios Mura. Chama A Muraida, ou A Conversão do Gentil Mura. Quer dizer, uma conversão muito cristã. Né? E depois, o primeiro escritor nativo, nascido no Amazonas, nascido na cidade de Barcelos, hoje Amazonas, mas viveu o tempo todo em Belém, onde tinha vida cultural realmente, né, que é o Tenreiro Aranha, um poeta de segunda categoria, mais um dramaturgo, com peças muito interessantes que sonhavam com a independência, né, e que montava esse teatro em Belém, em teatros e na rua também. Eu fico imaginando como era montar uma peça na rua com a censura
e a preocupação especial do final do colonialismo português ali na região, que o Terreiro Aranha enfrentava. Infelizmente, parte da obra dele se perdeu quando ele escapava da cabanagem. Ele era alto funcionário do colonialismo português, e quando o povo se rebelou lá contra o Império do Brasil, também se rebelou contra a classe dominante que era ligado à administração portuguesa. Então ele escapou de Belém com o filho dele para o Rio de Janeiro, mas na viagem a canoa que levava ele virou com a caixa de metal com os manuscritos. Sobraram alguns manuscritos que estavam numa pasta no carregamento do filho, que se tornou depois o primeiro governador do Amazonas, mas o neto publicou tudo que sobrou. Mas recentemente um pesquisador da Universidade Estadual do Amazonas encontrou um manuscrito inédito de uma peça de teatro deles na Biblioteca Nacional de Lisboa. Ele está fazendo a preparação para o lançamento, e ano retrasado foi encenado em Manaus o musical barroco dele, chamado Pastores do Amazonas, que estreou em Belém no dia 23 de dezembro de 1893. Foi a estreia. Pela primeira vez ele foi encenado no Amazonas, na restauração. E é muito engraçado porque é os pastores do Amazonas, mas na verdade passa na Arcádia grega, com os pastores da Arcádia grega, como era costume na literatura da época. Portanto, tem uma tradição contínua de cultura e de produção cultural lá, no Grão-Pará. Em Belém, antes do Império, antes do vice-rei do Brasil, tinha curso superior, na mão dos jesuítas, evidentemente, mas tinha pós-graduação. O nível, por exemplo, o Terreiro Aranha, que era filho de um pequeno fazendeiro, quando foi para Belém, o pai morreu, ele ficou pobre, ele foi aceito e estudou lá, não sei se pelo talento dele, estudou. O sonho dele era ir para Coimbra, ele nunca conseguiu, evidentemente, porque ele já não era filho da oligarquia. Mas tínhamos uma cultura muito integrada, inclusive a partir do Marquês de Pombal, a integração das populações indígenas à sociedade colonial. Então, as duas coisas acho que têm a ver, não é? A centralização em São Paulo, que é muito grave para o Brasil, bom para o paulista, não sei se é bom, né? O que nós precisamos é reconquistar o Brasil. Bom, quero agradecer a presença de todos, especialmente agradecer a coordenação do evento, a oportunidade de mediar um encontro de gigantes. Então, muito obrigado. Eu conheci o Márcio em 84, então temos aí 33 anos, né? É engraçado, porque eu sempre admirei e estar aqui, fiquei emocionado com essa fala final dele. Todo mundo, de resto. O Sebastião, que é uma pessoa também admirável, que a gente acompanha e tudo. Eu só estou ultra angustiado, realmente eu estou aqui sofrendo, porque a gente tem essa coisa horrorosa chamada tempo. Mas enfim, tem um café e um salgadinho ali, e vocês têm 8 minutos a 10 no máximo para forrar um pouco, porque a gente vai ter agora o Luiz Costa Lima aqui, falando de teoria da literatura com a gente, tá bom? Obrigado, queridíssimo. Muito obrigado a vocês dois. E eu aqui mesmo. Conhece o Godofredo, né? Tá bom? Dissertação sobre um pedaço da estrada. Fiquei muito feliz em escutar o nome da cidade.